Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa década que mudou o Rio de Janeiro para sempre, os anos 80. Com base em arquivos de jornais e registros da época, vamos entender como essa década não só viu a criminalidade explodir, mas a transformou numa verdadeira guerra, com exércitos, generais e regras próprias. E olha, essa história é fundamental para a gente entender o Rio de hoje. E para ter uma ideia do tamanho dessa mudança, é só comparar as figuras da época. Pensa bem, nos anos 70, o criminoso símbolo era o malandro, né? O cara da lábia, do pequeno golpe, sem muita organização. Agora, pula para os anos 80. Surge o traficante. E não qualquer um verdadeiro empresário do crime, armado até os dentes com fuzis, com controle de territórios e uma hierarquia que batia de frente com o próprio Estado. Isso não foi uma simples evolução, foi uma ruptura total. E para a gente organizar essa conversa, vamos seguir por estes pontos. Primeiro, vamos ver como a cidade virou esse campo de batalha. Depois, vamos investigar de onde vieram as facções, conhecer quem eram os reis do crime, analisar a resposta do Estado para tudo isso e, por fim, refletir sobre o legado de sangue que essa década deixou. Então vamos lá. Primeiro ponto, a cidade em guerra. Qual foi a faísca que acendeu o pavio e transformou o Rio num cenário de conflito aberto? E aí a gente chega na origem das facções. E aqui tem um detalhe surpreendente, que muita gente não sabe. Esses impérios do crime não nasceram nos morros, não. A semente deles foi plantada dentro dos presídios. Parece loucura, né? Mas vamos entender como isso aconteceu. O grande protagonista dessa história é, sem dúvida, o Comando Vermelho. E a origem dele é coisa de filme. Nasceu lá na Ilha Grande, da convivência forçada entre presos comuns e presos políticos da ditadura. Eles vieram com um lema forte: paz, justiça, liberdade. E com uma ideia revolucionária para o crime, a caixinha. Pensa num fundo comum, um caixa, que não só bancava fugas, mas, e isso é crucial, amparava as famílias dos presos do lado de fora. Isso criou uma lealdade, uma coesão, uma estrutura de poder que o crime no Rio nunca tinha visto. E a subida do CV não foi por acaso, foi calculada. Começou com a união na prisão, se fortaleceu com a grana da caixinha e aí partiu para a violência. Uma fase brutal de eliminação dos rivais, como a antiga Falange Jacaré. Com isso, eles dominaram quase tudo dentro dos presídios. E era óbvio que esse poder todo não ia ficar trancado ali. Ele transbordou e com força para as ruas. Só que, claro, esse domínio absoluto ia gerar uma reação. E gerou. Um pessoal que não concordava com as lideranças do CV, junto com inimigos antigos que não queriam se curvar, se juntou e formou o terceiro comando. Foi aí que o Rio virou um tabuleiro de guerra, com cada morro, cada beco, cada esquina sendo disputada a bala. Tá, mas quem eram os generais desses exércitos? É hora de botar um rosto nesses nomes. Os líderes das facções viraram celebridades do crime, né? Capa de jornal, notícia em horário nobre, verdadeiras lendas urbanas. E o mais famoso de todos, sem sombra de dúvida, era o Escadinha, chefe do Morro do Juramento. Ele era uma figura complexa, cheia de contrastes. Carismático, chegava a compor sambas, mas ao mesmo tempo era um criminoso implacável. Ele era a cara desse novo poder, uma mistura de fascínio e terror. E o evento que transformou o Escadinha em lenda foi esse aqui, a fuga de helicóptero da Ilha Grande, no último dia de 1985. Gente, é uma cena de filme. Um helicóptero pousando no pátio do presídio de segurança máxima, a imagem rodou o Brasil por meses, e foi uma humilhação pública, uma desmoralização total para o sistema de segurança do Estado. Outro nome central foi o Meio Quilo, líder lá do Jacarezinho. Ele era o exemplo perfeito do que os sociólogos chamam de bandido social. O que é isso na prática? Bom, por um lado, ele impunha a ordem na comunidade na base da violência. Mas, por outro, ele distribuía recursos, resolvia disputas, agia como um provedor. Ele ocupava o espaço que o Estado deixava vazio. E a real dimensão do poder dele ficou clara quando ele morreu. Os jornais da época contam que o funeral parou a comunidade, literalmente. Milhares de pessoas na rua gritando essa frase: mataram nosso rei. A polícia, acuada, impotente, só pôde assistir de longe. Isso mostra o tamanho da influência que ele tinha. Mas olha, nem só de líderes de campo vivia o crime. Havia os estrategistas, os cérebros por trás da expansão. Figuras como o Bagulhão, considerado o ideólogo do Comando Vermelho. O Said Acari, o cara que abriu as rotas internacionais de cocaína, profissionalizando o negócio. E o Denis da Rocinha, que teve a visão de transformar a favela num supermercado de drogas a céu aberto. Ok,
E o Estado? Diante de tudo isso, como é que o governo reagiu? Bom, a resposta foi confusa. Uma mistura de paralisia com muita contradição e, claro, violência. O epicentro desse debate todo foi a política do então governador Leonel Brizola, e ele tomou uma medida super polêmica. Proibiu a polícia de fazer operações sem mandado judicial nas favelas. A intenção era proteger os direitos dos moradores que já não aguentavam mais ter a casa invadida. Só que a reação foi imediata e violenta. A polícia e grande parte da mídia acusaram Brizola de ser conivente, de estar entregando os morros. Foi um embate que dividiu a cidade ao meio. E é aqui que a gente vê uma espécie de esquizofrenia do Estado. Porque oficialmente o discurso era de respeito à lei, mas por baixo dos panos operava a banda podre da polícia, grupos de extermínio como a Scuderie Lecoq, que faziam uma justiça ilegal e brutal, e muitas vezes com um apoio silencioso de parte da sociedade que clavava por ordem a qualquer custo. Essa mentalidade foi resumida numa frase que se tornou um lema para muitos: bandido bom é bandido morto. Ela ilustra perfeitamente a filosofia de extermínio que existia dentro da própria polícia. Era uma guerra paralela, não oficial, acontecendo ali. E assim a gente chega no fim da década. Qual foi o saldo de todos esses conflitos? Uma transformação permanente e, infelizmente, trágica para o Rio de Janeiro. Ao final dos anos 80, o retrato do Rio era este. O tráfico era uma indústria bilionária e consolidada. A cidade estava geograficamente dividida por facções em guerra. E as forças policiais oscilavam entre a corrupção e a violência letal. Ou seja, a guerra não tinha acabado. Na verdade, o palco estava montado para ela se tornar ainda mais sangrenta. Então, o ponto crucial para a gente guardar é este. A década de 80 não acabou com a violência no Rio. Pelo contrário, ela organizou, armou e transformou a violência num negócio. A guerra foi essencialmente profissionalizada. Isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Essa guerra, que ganhou sua forma moderna nos anos 80, com facções, armas e territórios, ela realmente terminou em algum momento? Ou será que até hoje ela apenas muda de nome, muda de atores, mas continua essencialmente a mesma? A resposta talvez explique muita coisa sobre o Rio de Janeiro que a gente vive agora.